Olá, eu sou a Camila Fernandes Carrasco, sou estudante de Direito do terceiro semestre da Unasp Hortolândia e hoje falarei um pouco sobre a advocacia pública, suas funções, garantias e princípios. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lhes assegurar sobre o que é a advocacia pública em si. A Constituição de 1988 prevê a divisão da advocacia pública em 3 grandes ramos, sendo ela o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia de Estado. Cada um desses ramos, eles exercem suas funções de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, o patrocínio de interesses alheios, ou seja, os interesses da sociedade, que é a função atribuída ao Ministério Público ou à advocacia de interesses dos hipossuficientes a cargo da Defensoria Pública. A Advocacia de Estado está prevista na Constituição de 1988, nos artigos 131 e 132, que é destinado à função essencial à Justiça, as quais abrangem o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. Agora falando sobre as funções, o advogado público de Estado procura promover a junção entre o interesse público decorrente da vontade dos seus representantes eleitos do povo, com o interesse público advindo dos limites e possibilidades do ordenamento jurídico, muito além de um postulante ou defensor do ente público em demandas judiciais. O advogado de Estado deve ser um consultor proativo de Estado na promoção de interesses públicos dos mais variados. Agora, eu vou dar início ao artigo 182 do Código de Processo Civil de 2015. Eu vou ler com vocês e ele diz: incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. O artigo 8º diz: a disposição deste Código obrigam igualmente os órgãos da advocacia pública e os advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem a posição de chefia e direção jurídica. Parágrafo 1º. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou redução litigiosidade sempre que possível. Parágrafo 2º. O advogado público, inclusive o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e o público em geral o dever da urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas com as quais se relacionem. Agora, sobre os princípios institucionais, nós temos o artigo 37 da Constituição Federal, que diz o seguinte: da Constituição Federal, vemos sobre os princípios constitucionais do advogado público. É escrito o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao falar as garantias do advogado público, temos o artigo 7º da Lei 8.906, que diz sobre os direitos e garantias do advogado. Eu vou estar lendo com vocês apenas os 3 primeiros, pois o tempo é curto, então não dá para ler inteiro. O artigo 7º diz: são direitos dos advogados. Inciso 1º. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O inciso 2º foi revogado. Inciso 3º. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Por fim, concluo que a advocacia pública ou procuratura pública é a função permanente e essencial à justiça, a qual compete a representação, fiscalização e controle jurídico do Estado e o zelo pelo patrimônio público contra terceiros ou contra os ocupantes do governo. Obrigada por assistir. Pelo tempo proposto, eu encerro meu vídeo. Espero ter preenchido os requisitos e desculpe algum erro. Até